Aqui estamos de novo e, essa derrota de ontem segue repercutindo, coletiva do Fábio Carille, dando o que falar, por uma resposta em específico ali dele, um pouco até atravessada, um debate que a gente pode ter sobre a postura dos repórteres na coletiva. Eu vi muitas páginas exaltando, eu acho bacana, mas também tenho minhas opiniões sobre. E, claro, esse debate sobre o Fora Carille, que vai ganhando cada vez mais força. Vamos tentar destrinchar um pouco aí disso tudo, e essa salada de frutas aí de assuntos, opiniões. Vamos ver no que isso vai dar. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Eduardo, sou o dono da Analisa Vasco, apresentador aqui desse vídeo, e estou aqui para trazer reflexões, comentar, opinar e até informar, claro, sobre acontecimentos relacionados com essa derrota para o Corinthians, esse revés por 3-0 sofrido na Neoquímica Arena em São Paulo. Mais um revés para os vários que a gente sofre desde 2007 no que diz respeito ao Corinthians em São Paulo. Até mesmo a gente vinha sofrendo para vencê-los em casa, né? Ano passado a gente quebrou esse tabu, vencendo lá em São Januário por 2-0, com gol de falta do Sforza, enfim, e o gol do Lucas Piton também. Mas em São Paulo segue sendo uma grande dificuldade, inclusive se pegar, por exemplo, essa era Ramon Dias, certo? Então teve essa derrota por 3-1 no ano passado e agora essa derrota por 3-0. Mas além desse tabu, né, que vai muito além do Carille. O Carille ele é só mais um dos vários personagens dele, né? Mas o contexto dessa derrota na atual temporada. Afinal, é a segunda partida seguida em que o Vasco sofre 3 gols, e aí por si só já é uma coisa que chama a atenção, que escancara a crise que vive o sistema defensivo do Vasco, mas também que fortalece esse movimento de fora Carille. E esse movimento, assim como qualquer movimento da torcida do Vasco, das páginas, ele é um movimento perigoso. E eu não falo perigoso por eu concordar ou por eu discordar, mas porque é um movimento que tem peso, que chega até as pessoas no Vasco. Isso é comprovado. A gente recentemente fez parte, inclusive, do movimento Revenda Já. Foi um movimento coordenado de páginas do Vasco, iniciado pela Nils Colina, aderido aí por várias páginas e inclusive pela Analisa Vasco. E esse movimento, ele repercutiu internamente. Isso é uma informação. Isso chegou até dentro do Vasco. E não quer dizer que vai ter algum efeito, algum impacto. Nesse caso do Revenda Já, por exemplo, não mudou nada. Sentiram a urgência, claro, perceberam ali o posicionamento, discordaram, respeitaram, o que seja, mas chegou até eles. Nesse caso do Fora Carille, já é um pouco diferente, porque vale lembrar a forma como foi a saída do Paiva no ano passado, né? E para você que não estava acompanhando muito o Vasco, vou te lembrar, essa saída ela acontece após uma sequência de 4 partidas seguidas de derrotas do Vasco. A primeira é uma derrota por 3-0 para o Botafogo, no estádio Newton Santos. A segunda é uma derrota por 3-0 para o Fortaleza, lá na Arena Castelão. A terceira, uma derrota em casa, em São Januário, para o Internacional por 1-0. E a quarta, uma derrota por 3-1 para o Corinthians, na Neoquímica Arena. Essa última foi a derrota fatal, tanto é que após o jogo nem acontece a coletiva do Rafael Paiva. Vem o Pedrinho, no que seria a coletiva ali, só comunica que o Paiva foi demitido e anuncia que no dia seguinte, que era uma segunda-feira, haveria uma coletiva de imprensa em São Januário para poder, enfim, esclarecer temas, pincelar ali tudo isso e até mesmo essa decisão pelo comando técnico que acabou sendo o Felipe ali como interino nas rodadas finais. E aí é até bom destrinchar esses jogos que o Paiva antecipa, claro, da demissão dele, né? Essa derrota para o Botafogo. O Botafogo era o líder do campeonato, fazia um desempenho assim fora da curva, acho que não preciso nem explicar muito. O Fortaleza fazia campanha de G4, tanto que termina no G4, o Campeonato Brasileiro. Estava numa sequência assim fora de série, vencendo todo mundo, inclusive fazendo jogo duro com o Flamengo, com o Botafogo, enfim. Então, nenhuma surpresa do Vasco ter perdido. O Internacional, que também fazia campanha de G4, estava competindo por uma vaga, estava numa sequência, eu acho que de 11 ou 12 jogos seguidos, sem perder, e acho que 7 ou 8 seguidos vencendo, então mais uma vez nenhuma surpresa. E o Corinthians, que assim como o Internacional, estava numa sequência, se não me engano, de 6 ou 7 partidas vencendo, e 8 ou 9 sem perder. Tanto é que escapa do rebaixamento, né? O Corinthians, vale lembrar, chegou a estar atrás do Vasco durante uma grande parte do Campeonato Brasileiro, mas tem essa arrancada
e briga até por Libertadores no fim do Campeonato Brasileiro, né? Então, enfim, 4 derrotas que dá para entender de onde vieram. É óbvio que pela forma como o time jogou e tal, poderia ter empatado, até mesmo os resultados mais elásticos e tal. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente vê isso se repetir. A gente vê o Fábio Carille, mais uma vez, em jogos em que o resultado final acaba sendo aquele que se espera. Então, o empate com o Melgar. O empate ele era esperado no começo do jogo, mas a forma com a qual ele acontece já pesa um pouco. Aí temos agora a derrota para o Corinthians. De novo, a derrota ela era o provável, era o esperado, mas a forma como ela acontece, sabe? Então, assim, as coisas vão se desenhando para mais uma crise nesse aspecto. E aí eu falava sobre esse movimento coordenado, né? Então, assim, na prévia da demissão do Paiva, o movimento de fora a Paiva, ele era enorme. E ele já era aderido por diversas páginas de Vasco aqui. Então, é um perigo, cara, é um perigo. Não é por eu concordar, por eu discordar, mas eu acho, né, que, assim, segunda rodada do Brasileiro, não é que isso está isento de críticas. As críticas elas têm que acontecer, mas com uma amostragem pequena, vamos botar, de fato um time de futebol, porque eu nem considero, por exemplo, a primeira fase do Carioca integralmente como uma avaliação. Por quê? O Vasco não tinha pontas nesse período. É simples assim. O Carille teve que usar Maxime Domingues como ponta, teve que botar o Alex Teixeira na ponta, teve o Ryan como ponta e por aí vamos. Então, assim, teve que improvisar total. Isso abona ele de poder jogar futebol de forma alguma, mas isso pesa integralmente, cara, no desempenho e tudo mais. Mesmo com tudo isso, consegue algumas vitórias importantíssimas ali e tal, mas é óbvio que o Carioca ele é para testagem, né? É óbvio que se vencer é maravilhoso, tô reclamando. Mas é para testagem, não é para você vangloriar vencer o Boa Vista, o Sampaio Corrêa e tal. São instituições, claro, com seu peso, com seu valor, mas estamos falando de um time de Série A, de Copa Sul-Americana, que tem que alçar voos maiores. Eu concordo com isso. Mas enfim, se a gente pega de fato assim, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, é uma amostragem pequena. Eu não consigo cravar e dizer assim, olha, o Carille tem que ir embora. Mas é uma opinião que eu dei ontem, e eu acho importante trazer para cá. O Paiva, com esse elenco, ele estaria fazendo um time mais recheado de ideias, mais rico de ideias. Eu também acho que com a permanência do Paiva, ele teria tido aquela reta final ali, em que ele venceria o Atlético Mineiro, em que ele venceria o Atlético Goianiense, em que ele venceria o Cuiabá, porque eram 3 equipes, 2 delas já rebaixadas, uma delas brigando contra o rebaixamento ali naquele momento, que é o Atlético, né? Então ele teria vencido muito provavelmente, e aí teria tido essa intertemporada, né, esse fim de temporada para início, para poder participar ativamente da montagem do elenco. Então, economizaria esse esforço todo para trazer o Carille, por exemplo, para trabalhar com ele uma nova ideia de jogo, certo? Então já teria alguém da casa para poder pensar tudo isso e tal. E, na minha opinião, agora o Vasco estaria colhendo frutos muito melhores disso tudo esportivamente. Mas, destrinchando um pouco sobre esse movimento fora Carille, eu consigo entender de onde ele vem, porque a paciência ultimamente tem punido o Vasco, né? A gente pega o Campeonato Brasileiro de 2023, em que o Vasco inicia com o Maurício Barbieri, e o discurso ele era exatamente esse que eu estou tendo aqui. O Carioca não vale de nada. O Carioca é para testagem. Cabe lembrar, o Barbieri até vence o Flamengo naquele Carioca, na Taça Guanabara. Na semifinal ele perde com 2 derrotas por 3-1 e por 3-2 respectivamente, para o Flamengo. Então até um cenário parecido com esse do Carille. O Carille, claro, não vence o Flamengo, mas é eliminado na semifinal do Carioca para o Flamengo, diferença menor de gols e tal, enfim. E aí inicia o Brasileiro e, cara, ele chega a fazer acho que 9 partidas seguidas perdendo, sem vencer, algo nesse sentido. O Vasco chega no meio do campeonato, na vice-lanterna, praticamente rebaixado, né, moralmente. Aí, claro, vem o Ramon Dias e resolve as coisas ali e tal. Aí 2024, o próprio Ramon Dias, né, que, enfim, de novo, a gente cai na semifinal do Carioca para o Nova Iguaçu, e aí inicia o brasileiro ali vencendo, inclusive, em casa o Grêmio, aí depois perde para o Fluminense no Maracanã, se eu não me engano, e aí emenda alguns resultados ali um pouco complicados, o Bragantino fora de casa, uma derrota ali que não era para acontecer, e aí culmina, então, naquela derrota por 4-0 para o Criciúma em São Januário, ou seja,
Em 2 anos, a diretoria ela apostou em confiar no trabalho dos técnicos e termina então punida com seja um resultado muito ruim, no caso do Barbieri, né, o quase rebaixamento, seja então com uma partida muito ruim, né, digamos assim, um símbolo, né, um soco na cara do torcedor, que foi essa derrota aí por 4-0 para o Criciúma do Ramon Dias. E dá para trazer também, por exemplo, o Álvaro Pacheco, né, porque ele chega, assim, uma semana, sei lá, 6 dias de treino, assim, e aí ele já estreia tomando 6 gols do Flamengo. De primeira, assim, toma, 6 gols do Flamengo. E aí já tinha uma galera que alertava, galera, não dá, tal. Mas aí, com razão nesse caso, eu acho, inclusive, porque, de fato, com um jogo não dá pra você demitir o cara, não tem jeito. O cara poderia tomar 10 gols do Flamengo. Com um jogo não dá pra você demitir o cara, você tem que ver um pouco mais dele. Enfim, ele fica 4 jogos, não consegue vencer nenhum, empata um e perde 3, certo? E ainda havia quem dissesse que ele deveria ter ficado, né, enfim. Então a paciência tem custado. Até com o próprio Paiva é um bom exemplo, né? Insistiu-se no Paiva até onde dava, o correto mesmo, cara. Era, uma vez eliminado da Copa do Brasil, contratasse alguém, trouxesse alguém, ou botasse o Felipe mesmo. Deixasse o Paiva no sub-20, que é a função dele. E aí já é um outro assunto, cara. O erro que foi terem demitido o Paiva também do sub-20. Não faz o menor sentido. O Paiva ele era do sub-20 e parece que ele foi punido praticamente por ele ter em algum momento atingido o nível de um técnico profissional pelo Vasco, né? Mas enfim, eu consigo entender de onde vem esse movimento, porque ultimamente a paciência tem punido a gente, né? Mas eu ainda não consigo ir nessa onda, tá? Mas eu concordo que o Fábio Carille tem entregue muito pouco. Ninguém me perguntou nada, parece até que eu estou me explicando, não é isso. Só estou dando a minha opinião. Eu concordo que o Fábio Carille entregou até aqui muito pouco e ainda precisa se provar muito mais, precisa mostrar mais repertório e até mesmo decisões mais sábias. Não dá para normalizar o que aconteceu contra o Melgar, em que o Vasco vencia por 3-1, e aí ele tira o Verratti para trazer o Lucas Oliveira, ou seja, tira um centroavante para trazer um zagueiro, e aí na teoria forma uma linha de 5 na defesa, que na verdade traduziu-se numa linha de 7, se a gente pega as imagens ali do jogo e tal. Então não dá para explicar, isso aí não dá para normalizar, assim como para mim, minha opinião, tá? Não dá para normalizar ele ir com um time misto, quase reserva, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O que ele esperava exatamente desse jogo? O que ele achava que iria acontecer? Ele achava que o Vasco iria sustentar a pressão do Corinthians? Poxa, o Corinthians está cheio de gás. Iniciou o brasileiro, assim, campeão paulista, cheio de energia, querendo se provar e tal. Eu não sei. Então, são erros técnicos dele, tem que entrar na balança, vamos botar assim. Ele segue em observação e pode ser que daqui a algum tempo eu até, assim, vá aderir a esse movimento. Mas de momento, eu ainda sou longe desse fora Carille, tá? E aí, para fechar, que foi o assunto que abriu esse vídeo, foi a pergunta feita, né, na coletiva e a resposta meio atravessada dele. Eu não vou citar nome porque, assim, não é intenção, digamos assim, expor a pessoa. Eu nem vou tocar a pergunta aqui, mas está lá na Vasco TV. Foi a penúltima pergunta feita na coletiva dele após o jogo. Vocês podem conferir lá, é um vídeo público e tal. Mas basicamente a pergunta-se para o Carille assim: você concorda com o Pedrinho sobre esse elenco ser um dos 8 melhores do Brasil? E ele também pergunta se nessa janela de transferências interna o Carille ainda corre atrás de reforços, tá? A execução da pergunta em si, né, ela é meio confrontadora, ela é meio até agressiva, vamos botar assim, e boa parte da torcida aplaudiu isso, né, abraçou essa ideia do técnico meio que confrontar, do jornalista meio que confrontar o técnico, né? Quer dizer, meio que personificar a raiva que o torcedor tá do técnico na pergunta, vamos botar assim. Claro, não se excedeu, assim, nada que dá pra dizer, caramba, esse cara, pô, tem que punir o cara, não acho isso, tá? Mas é uma postura que eu não concordo muito, tá? E eu falo isso, inclusive esse repórter é um conhecido meu, ele, pô, talvez até veja esse vídeo, quem sabe. Então fica bem claro, essa parte aqui não é pra polemizar em cima da pergunta, tá? Cada um pergunta como bem entender, beleza? Mas eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu acho que perguntas que confrontam dessa forma, elas não cabem muito nesse tipo de entrevista. Por quê? Primeira coisa, o que vai gerar dessa pergunta? O técnico ficar constrangido e não querer responder. Então, se você queria extrair algo do técnico, isso não vai acontecer. Ele não vai falar sobre. Então, por exemplo, essa pergunta sobre ser um elenco de top 8. Se você faz a pergunta da forma mais técnica, no sentido de: Carille,
Olha só, o Pedrinho recentemente falou sobre considerar o elenco do Vasco como um elenco top 8 do Brasil. Sobre essa afirmação, você concorda, você discorda? E aí, se quiser até render um clique na rede social e tal, você conseguiria escalar o seu top 8 de times do Brasil? Exemplo, já fica um clima mais leve e tal. E aí, com certeza, ele iria responder, você iria ter a sua resposta, a resposta que você quer ter, certo? E sobre essa questão, né, enfim, de contratar, não contratar, mesma coisa. Carilho, olha só, está aberta a janela de transferências interna no futebol brasileiro. O Vasco tem a oportunidade de contratar atletas que disputaram aí o estadual, estiveram registrados por alguma equipe, enfim. Claro, mediante uma derrota, naturalmente o pensamento vai ser em tentar corrigir aqui dentro o que está sendo feito, mas você admite a possibilidade de reforços, você entende que podem vir mais jogadores, que seria, por exemplo, uma necessidade que esses jogadores viessem, ou você confia nesse atual elenco, enfim. Tem várias maneiras, pode até ser um pouco mais direto, até mais seco, enfim. Mas eu acho que a forma confrontadora, ela não é legal. Inclusive porque ela se mistura com a passionalidade, certo? Por mais que, mais uma vez, a pessoa em questão, ela assim, não perdeu o respeito, né? Foi educada e tal, mas a postura foi um pouco agressiva. Eu acho que isso se mistura um pouco com a passionalidade. O jornalista, especialmente quando ele está num ambiente profissional, e é minha opinião, eu não sou ninguém, não estou querendo mandar na vida de ninguém. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais frio, sabe? Teve um caso parecido na coletiva desse mesmo jogo, do Corinthians, né, do Ramon Dias ali. Teve um jornalista que, ali na pergunta dele e tal, ele basicamente diz assim, não, porque eu sou corintiano, é o time que eu gosto, o time que eu amo e tal. Quer dizer, no meio de uma pergunta, num evento, digamos assim, institucional, né, numa coletiva de imprensa e tal, você dizer isso, você não precisa mentir para ninguém, sabe? Se o Ramon Dias te pergunta, ó, você torce para qual time? Beleza, você fala e tal. Mas você fazer a pergunta ali, um momento, uma abertura que você tem, né, para falar com o personagem ali e tal, você usar isso para, enfim, ficar falando o time que você torce e tal, enfim. Nesses dois casos, se me permite dizer, parece que está querendo jogar para a galera. Parece que quer que a torcida veja e fale, ó, não, ó, esse repórter aqui, pô, me identifico com ele. Pô, vou começar a seguir o cara e tal. Mas isso a um médio e longo prazo não quer dizer que você vai ser reconhecido como um bom jornalista. É a minha visão sobre isso. Tá? Eu não sou ninguém para falar nada. Eu sou um jornalista tanto quanto. Estou dando minha opinião de fora. Eu não estou falando isso porque eu me acho melhor ou me acho pior. Eu só acho que certas posturas, elas não cabem. É minha opinião. Pode discordar à vontade nos comentários. Estou sempre aberto a isso. Beleza? Bom, fico por aqui. Esses vídeos meio devaneio, meio pensamento, vão se tornar mais comuns aqui no canal. A ideia é até mesmo que isso aqui vire, enfim, um espaço para isso, para que eu fale o que eu penso e o que eu não penso, o que eu concordo, o que eu discordo e por aí vamos. Então, deixem feedbacks aqui nos comentários, digam o que vocês acham sobre tudo isso. A sua opinião ela é muito valiosa. Assim, aquela ladainha de sempre, de se inscrever, de deixar o like. As redes sociais elas estão na descrição. Eu também queria convidar, claro, a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente tem lá a nossa resenha e tudo mais. E no mais eu creio que seja isso, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Tamo junto, valeu e até a próxima.